Bem, hoje com o diretor comercial da Amazon AgroSciences, o Felipe Palma, e a criadora da startup Ciacan, de Araras, São Paulo, a doutora Simone Cristina Pick. Nós vamos falar sobre uma fórmula inédita para o manejo do greening na citricultura que foi desenvolvida pela agrociência brasileira. Bom dia, Felipe. Bom dia, doutora Simone. Bom dia, Tavinho. Bom dia, Tavinho. Ok. Eles até me trouxeram um presente, 3 cervejinhas, que é uma forma de divulgar, né? Eu até perguntei, assim que nós vamos combater o greening agora, Felipe? É um jeito que se a planta, se nós gostamos, a planta vai gostar também, né? Brincadeira, doutora Simone. Bem, vamos começar falando um pouquinho do greening, que é um problema seríssimo para a citricultura e que se espalhou muito rapidamente, porque encontrou condições, veio lá da Ásia, né? E encontrou condições efetivas e facilitadoras para crescer dentro da nossa citricultura. É problema de quê? 20 anos para cá, né, doutora? É por aí, né? Vamos dividir a conversa um pouquinho. Ok. Sim, a doença veio e vai se expandindo, porque hoje teve primeiro nos Estados Unidos, na Flórida, que teve uma perda muito grande, né? E aqui no Brasil tem os cuidados dentro do manejo. Hoje se faz um controle muito sério com o psilídeo, porque é uma doença que envolve... Ele é o vetor, né? Então tem que ter o controle do vetor e também os danos causados na planta. Uhum. E isso vem aumentando ano a ano. Felipe, é importante lembrar que o greening, a fruta pode ser consumida, ela pode ser utilizada para produzir suco, mas ela fica com um aspecto muito, muito ruim, né? Exatamente. Ela perde, né, a essência da fruta, né, a doçura e tudo mais. Então, não é nada saudável, vamos dizer assim, pensando até economicamente, até para as indústrias de suco. Né, e o consumo não é nada agradável, uma fruta com greening. Na fruta seca. E tem uma acidez também, né? Tem, né? Muda. Uhum. Isso. Ela perde um pouco do... bastante do Brix, né? Isso, aumenta a acidez do fruto, então acaba mudando a característica do próprio suco que é produzido. E o greening, muita gente chama de praga, não é praga. O greening é uma doença que é causada por uma bactéria. O vetor, que é o psilídeo, esse sim, é uma praga que transporta o greening a bactéria para a citricultura. E ele se espalha muito rapidamente, não, Felipe? Inclusive as áreas novas, as áreas mais antigas tiveram problemas sérios. Aí mudou-se, veio aqui para Castelo Branco, para outras regiões, mas o problema continua, né? Ele está crescendo todo ano, né? Inclusive, recentemente saiu a divulgação lá, se não me engano, estamos uns 23% já de área contaminada aqui no estado de São Paulo. Então, se você vê, questão de 2 anos, ele aumentou mais de 4% no estado, né, na área mais produtora do Brasil. Então, isso é uma representatividade muito grande, né? E um problema econômico, né, Simone? Porque o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, né? E São Paulo é o maior parque da citricultura do mundo, né? Sim. E aí tem isso a grande perda, a grande preocupação, né? Reduzir essas perdas. Tá. O importante é que, combatendo o psilídeo, que é o vetor, ou usando algumas plantas que controlam até e diminuem a expansão e a vida do psilídeo, ou erradicando plantas, o sistema não deu certo. E aí vocês pesquisaram, e o que é que vocês estão trazendo de novidade, Felipe? Sim, então aí é onde entra a ciência brasileira, né? Uma pesquisa que está há mais de 20 anos, que inclusive nasceu no Centro de Citricultura, o Instituto Agronômico de Campinas, né? Que vem se estudando a respeito de uma molécula que se usa na saúde humana, que é o N-acetilcisteína, o NAC. Então, o que esse aminoácido faz? Tá? Depois eu vou passar para a mãe da criança, né? Ela vai poder explicar melhor a respeito disso. Tá. Mas a grande sacada dessa pesquisa é porque o grande problema do greening, que uma vez que a bactéria entra dentro da planta, dentro do floema, né? Então a própria planta tem um mecanismo de defesa. Então ela começa a fazer um acúmulo de calose. Calose é normal da planta, mas quando ela identifica muita bactéria, então ela faz o acúmulo, que ela acaba entupindo os vasos de floema. E o que acontece? Não passa nutrientes. Então o que essa pesquisa apontou? Exatamente que o uso do N-acetilcisteína, ele consegue quebrar o acúmulo de calose na planta. Fazendo isso, ele libera o fluxo de seiva
A planta, então, ela volta a se nutrir e, tendo os nutrientes, ela mesmo com a doença, ela consegue produzir, consegue ter um Brix, uma acidez mais baixa e assim por diante. Bom, então deixa eu falar com a mãe da criança aqui. Quem é esse N-acetilcisteína? N-acetilcisteína. Quem é ele? Ele é usado, para nós, para os humanos, ele é usado em quê? Para quê? Ele é usado como um agente que quebra muco bacteriano. Quebra muco bacteriano. E duas funções diferentes, é isso que é interessante. Então, o N-acetilcisteína é uma cisteína modificada. Nessa condição... Pode continuar. É que... Posta a porta, por favor. Obrigado. E ele tem... Então, o interessante é que dentro, foi um exemplo para a gente dentro do estudo, porque para o humano, ele pode contribuir para quebrar esse muco bacteriano quando tem um problema de asma ou alguma doença da parte respiratória. Catarro, asma. Isso. O muco nada mais é que daí o catarro. Isso. E o outro ponto é por ele ser um antioxidante. Tá. Então, normalmente, isso que é a parte boa. Porque, normalmente, fatores por ter uma doença ou fatores abióticos, uma das primeiras respostas é esse aumento do estresse oxidativo. E o NAC faz isso, ele reduz o estresse oxidativo. Então, ele volta a estabilizar um equilíbrio que algum fator externo provocou o desequilíbrio. Então, ele é um elemento presente e utilizado na medicina em xaropes contra bronquite, contra asma, esse tipo de coisa. E suplemento alimentar. E suplemento alimentar também. Sim, ele é rejuvenescedor, porque ele é antioxidante. E como é que foi a pesquisa para descobrir a utilização dele para combater o greening e voltar a deixar que a planta circulasse a seiva e conseguisse obter nutrientes novamente e não ficasse calosa e travando como a gente, às vezes, quando vai entupindo as veias, né? Na parte da pesquisa, nós fizemos a comparação, né? O que nós poderíamos encontrar, eu fui fazer parte do grupo de pesquisa, que esse grupo já tinha começado com a doutora Alessandra, dentro do Centro de Citricultura, mas a busca foi assim, como poderíamos reduzir uma doença de uma forma não agressiva para o meio ambiente, que não selecionasse resistência de micro-organismo. Então, o foco era atuar de uma forma diferente. Então, por isso, a ideia da inovação. Você pode tratar uma doença porque você dá condições à planta de uma melhor estabilidade. Quer dizer, você melhora a vitalidade da planta e ela, por si só, ela vai criando mecanismos de defesa para se proteger e se livrar. E qual é o resultado, Felipe? Já está em utilização já? E de que forma ele é aplicado? É foliar? Como é que é? Em adubo? Sim, então em 2019 começamos os primeiros experimentos a campo, já de maneira comercial. E de lá até o presente momento, nós estamos vendo que as plantas tratadas com o Gram Black, então o que acontece? Como é que chama o nome? Gram Black, Gram é o Black, nome do produto. É o nome do produto. Exatamente. Então, nós vemos que elas vão exatamente fazendo isso, elas vão se rejuvenescendo, por dizer assim. Então, elas vão ganhando forma novamente, coisa que a doença acaba com ela novamente, né? Elas vão se recuperando e vão aumentando a produtividade. Na realidade, o que ela faz? Ela deixa de perder. Sim. Porque o green o que faz? Derrubar as frutas, né? Então, você perde a qualidade do fruto. Então, ela começa a expressar o seu potencial novamente. Então, hoje nós temos já 3 anos no mercado com esse produto. Temos áreas onde o greening é muito grande, como em Brotas, por exemplo, que nós temos algumas plantas que já estão recuperando uma caixa, praticamente quase uma caixa por planta. Isso em quanto tempo? Em 3 anos. E aí, a partir do momento que você utiliza, você só vai utilizar quando a planta está contaminada com o greening ou você pode usar de forma preventiva também? Exato, boa pergunta, Tavinho. Na realidade, o melhor manejo é a prevenção. Prevenção. Exato. Então, nós sempre recomendamos isso.
a gente fazer um preventivo. Por quê? Porque hoje você só sabe que é uma planta sintomática quando você já vê os sintomas, mas não significa que ela não esteja doente. É verdade. Né? Então, se a gente faz um tratamento com antecedência, o resultado sempre é melhor. É, mais ou menos como nós, seres humanos, né? Bem alimentados, bem nutridos, com vida saudável, a gente tem mais resistência às doenças. E é isso que o N-acetilcisteína, xarope da bronquite aqui, é o produto que está dentro aí dos xaropes para bronquite, para problemas de asma e etc. E tal. Muito bom saber que essa pesquisa está dando resultado. Em quanto tempo de recuperação, quando a planta já está doente, mais ou menos, doutora? Rapidamente, que a gente está terminando o tempo. Nós não temos assim ainda? Tá. Mas... porque é bem recente. E lembrando que eu gosto de sempre falar que são produtos que não só para a citricultura e abrangendo para os outros, que é um produto funcional. Porque ele estabiliza a planta novamente para a defesa dela trabalhar. E a forma de aplicação do produto? Hoje nós estamos fazendo via folha. Via folha, foliar. Exatamente, já tem trabalhos também na irrigação. Mas o que nós estamos vendo é que hoje, a partir do segundo ano, nós já começamos a ver uma boa recuperação da planta. Legal. E aí, pelos sistemas de irrigação, você já vai dar a quantidade certa de água que a planta precisa, ou foliar, que já tem uma ação mais rápida, né? Exatamente. Porque a importância é a longevidade da planta. Sim. Então, pensando nisso, e não uma proposta de cura para a doença. Porque trocar um pomar de laranja, a gente sabe o quanto custa. Então, quanto mais você tornar a planta e o pomar longevos, né, melhor a rentabilidade do investimento que você fez inicialmente. Exatamente. Legal. Para quem quiser saber mais informações sobre, eu tenho certeza que isso aí despertou a curiosidade de muita gente, porque muita gente ficava brava, inclusive, com esse negócio de erradicar o pé da laranja. Mas eu não tenho que erradicar o pé da laranja. A laranja pode ser consumida. O problema não é esse. O problema é que você vai aumentando a incidência do greening. Esse é o problema, né? E é lei, inclusive, né? Então, para quem quiser saber mais sobre essa novidade para o combate ao greening, qual é? Pode acessar o site gramblack.com.br ou o site também da Amazon, amazonagroscience.com.br. Ok, Felipe, Simone. Muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Muito obrigada.